E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e vamos lá para a atualização do que está acontecendo em Gaza, no conflito, sabe? A relação das políticas internacionais. Vamos lá então falar. Então já se inscreve no canal, a gente tem feito a cobertura desse triste episódio, desse triste conflito, mas tem muito conteúdo aqui focado para o Enem vestibulares, o Enem está aí. A gente tem feito revisões semanais, aí, quase diárias. Essa semana, inclusive, diárias aí, perto da prova, na semana decisiva do Enem. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho e vários outros trabalhos, mesmo após o Enem, inclusive para outros vestibulares e outros temas também, tá bom? Vamos lá então, é o seguinte, ontem a gente teve basicamente uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, e é importante a gente fazer algumas ponderações aqui sobre essa reunião, que tentou discutir sobre essa crise humanitária sendo causada em Gaza, ainda mais agora que as coisas vão ficando mais difíceis, porque Israel invadiu Gaza, invadiu a faixa de Gaza, e ontem teve bombardeios na cidade de Gaza, que tem mais ou menos ali cerca de 600 mil habitantes. Existem outras cidades maiores, mais populacionais, né, em números populacionais, mas o que aconteceu foi que Israel agora, inclusive colocando os tanques nas ruas, então o ataque ele também vem por mar, pelo mar Mediterrâneo, vem por céu, através de mísseis. Inclusive ontem a gente teve relatos de mais utilização de fósforo branco, a gente vai vendo barulho por causa da chuva, tá? Mais utilização de fósforo branco em Gaza, e também agora por terra. Israel acusa, né, aquela questão que a gente já falou aqui, do Hamas, alerta que o Hamas tem refúgios subterrâneos em Gaza, e enfim, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A questão é que ontem o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que hoje, se não me engano, hoje é o último dia do cargo dele como presidente do Conselho de Segurança da ONU. A presidência do Conselho de Segurança da ONU, que contém 15 membros, ela é rotativa, assim como é rotativo também o 10 dos membros do Conselho de Segurança, tirando os 5 que são permanentes com poder de veto. Ontem o Mauro Vieira, em discurso, ele fez algumas palavras, ele trouxe algumas palavras. A próxima presidência do Conselho de Segurança da ONU vai ser de um dos membros permanentes, que vai ser a China. Então a China começa o seu mandato. A China, inclusive, tem criticado a postura dos Estados Unidos de não querer o cessar-fogo. Mas vamos abrir aspas aqui para o Mauro Vieira. Ele tinha falado ontem em discurso que o Conselho de Segurança, ele falou, abre aspas, falhamos vergonhosamente. Eu vou até ler um pedaço do discurso dele aqui para vocês, lembrando que todos os links, todas as questões, todas as fontes eu deixo aqui na descrição. Abre aspas aí para o Mauro Vieira. O Conselho de Segurança faz reuniões e ouve discursos sem ser capaz de tomar uma decisão fundamental: acabar com o sofrimento humano. Isso é real. Milhares em Israel e na Palestina estão em luto pelos seus amados. Enquanto israelenses sofrem com o destino dos reféns, que estão sob o poder do Hamas, os moradores de Gaza sofrem com uma operação militar implacável que vem matando civis, incluindo uma intolerável quantidade de crianças. Nós temos os meios para fazer alguma coisa e até agora, repetidamente, falhamos vergonhosamente. Antes, eu tenho mais uma fala dele aqui. Você sabe que eu tenho começado geralmente os vídeos relatando o número de mortos aqui. E eu não falei, mas eu vou colocar agora para vocês. Do lado palestino, hoje dia 31, é isso? Dia 31 de outubro, do lado palestino são cerca de 8.000, ó o trovão, são cerca de 8.300 pessoas mortas. Dessas 8.300, mais de 3.000 são crianças. Vocês sabem que eu não trago imagens aqui porque ninguém é obrigado a ver isso. Nas redes sociais algumas imagens circulam, a gente acaba vendo, outras
era preciso, acho que as pessoas podiam colocar um filtro, né, de sensibilidade, mas eu não trago aqui para vocês, porque vocês querem ver o vídeo e nem todo mundo está afim de ver isso, porque é muito triste mesmo. Mais de 3 mil crianças, dessas 8.300, são mais de 3 mil crianças, e são mais de 100 mortos na Cisjordânia. Lembrando que a Cisjordânia não tem ação política nem militar do Hamas. Tá? Existem palestinos na Cisjordânia, lá você tem o governo da autoridade palestina. Então, essa é uma questão que a gente vem trazendo também, o mundo está trazendo, que é o porquê o ataque à Cisjordânia se opõe aos ataques de Israel em Gaza, fez protestos quando você teve aquele ataque do hospital, e aí você tem ataques de Israel também na Cisjordânia. Do lado de Israel, os números não são baixos também, são 1.405, mas eu tenho relatado aqui para vocês que já há 2 semanas, no mínimo, esse número está estabilizado. O número de Israel ele não aumenta mais. Até mesmo por conta do poderio bélico do Hamas, que é menor do que o de Israel, e a capacidade que Israel tem de se defender, através da questão do domo de ferro, vocês sabem disso, né? Então vamos lá, a chuva está apertando, gente. Volta agora para o Mauro Vieira com novas aspas aí. Tanques e tropas estão no terreno em Gaza. E o tempo para agir está acabando. Minhas perguntas a todos vocês são: 2 pontos. Se não agora, quando? Na verdade já tem muito tempo, né? Quantas vidas mais serão perdidas até que nós finalmente passemos do discurso para a ação? Nós continuamos em um impasse, agora que é muito importante que aí ele faz a crítica aos membros permanentes, de divergências internas, particularmente entre alguns dos membros permanentes e graças ao uso, alguns dos membros são basicamente Estados Unidos e Rússia, alguns dos membros permanentes e graças ao uso persistente do Conselho para alcançar seus próprios propósitos, em vez de colocar a proteção de civis acima de tudo. Então ele está falando, se utiliza o Conselho de Segurança, essa questão do poder de veto, para alcançar os seus propósitos e tentar, mais para alcançar os seus propósitos e fazer um jogo político, do que tentar uma solução para esse tanto de gente que já morreu e outras tantas que irão morrer, e outras tantas feridas, e outras tantas que ainda não descobriram, não acharam os corpos, mas que também, que, logicamente, estão mortas. Então ele faz uma crítica e não dá para dizer que o Brasil não tentou, o Mauro Vieira. Ele propôs aquela solução, como eu falei para vocês, de não cessar fogo, mas assim, no mínimo tentar um meio termo entre os interesses dos Estados Unidos e o da Rússia, de pausa humanitária, para poder entrar ajuda humanitária e tratar dos feridos, levar comida, e nada, sabe? A proposta dos Estados Unidos era não ter cessar-fogo, foi vetada pela Rússia. A proposta da Rússia era um cessar-fogo, mas condenando Israel, foi vetada pelos Estados Unidos. E a proposta do Brasil, que era o meio termo, você teve algumas outras propostas no meio também, que era uma pausa humanitária para tratar dos doentes, dos feridos, levar comida, levar água. Que a gente relatou aqui que a Palestina está sem água, sem comida, tem gente tomando água do mar, no Mediterrâneo, sem água, sem comida, sem energia elétrica, sem gás, sem saída, porque fronteiras estão fechadas. Então ali a gente está vendo uma prisão. Sabe o que isso mais me parece? É basicamente um reality show de morte. Tá? Sabe aquele livro ou filme, né? Os Jogos Vorazes, né? Que colocam dentro de uma cerca, se mata aí. É o que estão fazendo. Estão vendo as pessoas morrerem e elas não podem sair. Elas não têm o direito de sair, de atravessar uma grade. Né? Enfim, vamos lá. O que se discute já há muito tempo, essa discussão não é de hoje, é uma reforma nesse Conselho de Segurança. Reformar para tirar a questão do poder de veto. Porque o poder de veto dos países membros permanentes e fundadores é muito forte. Certo?
Desde muito tempo já o Brasil quer uma cadeira do Conselho de Segurança permanente. Outro país que quer essa cadeira no Conselho de Segurança permanente também é a Alemanha. A Alemanha não tem essa cadeira lá atrás, porque principalmente porque a ONU foi criada pós Segunda Guerra Mundial e não deram esse direito para a Alemanha mesmo com todas as transformações que ocorreram pós aí Segunda Guerra Mundial, chegando até hoje. E o Brasil, porque o Brasil, lá em 45, quando se formou a ONU, o Brasil era muito muito menor de representação internacional e política do que hoje. Agora, para se ter essa reforma de acabar com esses membros permanentes que têm poder de veto, você pode ter propostas. Isso sempre foi permitido, até mesmo para poder fazer dentro da ONU, levar essa discussão para o Conselho e para a Assembleia Geral. Só que propor é uma coisa, aprovar é outra. Por que eu estou falando isso? Para você ter uma aprovação numa reforma do Conselho de Segurança, você precisa, primeiro, levar essa proposta para a Assembleia Geral da ONU e vai passar por votação. Como é que funciona o artigo Estatuto da ONU ou a Constituição da ONU? É um voto por país membro, por Estado membro. Então, cada Estado membro tem um voto lá na Assembleia Geral, isso vale para tudo, no Conselho de Segurança. A Assembleia Geral conta com 193 Estados membros. Para ter uma aprovação, lá é uma aprovação até relativamente mais tranquila, você precisa ter 2/3 do voto a favor da proposta para essa reforma. Suponhamos que, vamos lá, a gente tem uma proposta de reforma que mude o poder de veto do Conselho de Segurança, ou aumente, já teve outras propostas em outros tempos de aumentar o número de países com poder de veto, mas suponhamos que tire o poder de veto, que é uma proposta mais radical. Passa pela Assembleia Geral, pelos 193 Estados-membros, 2/3 tem que aprovar. Ali não tem poder de veto, tá? A partir disso, a votação chega no Conselho de Segurança. É ali que o bicho pega. Por que é ali que o bicho pega? Porque você precisa ter, para aprovação de qualquer reforma, 100% de aprovação. Então tem que ser por unanimidade. Dos 15 membros, que esses 15 membros, 10 deles são rotativos, então a gente nunca sabe quais que vão entrar, quais que estão alinhados aos Estados Unidos, ou Rússia, ou China. É preciso ter 15 votos a favor dessa mudança. E aí eu falo para vocês, de um lado, Estados Unidos vai querer perder o teu poder de veto? Não vai. Porque é uma forma de utilizar a própria ONU como uma forma de poder. A Rússia, a mesma coisa, vai querer perder o poder de veto? Não vai. A China vai querer perder o poder de veto? Não vai. Alguns outros países que usam menos o veto. Os que mais usam são Estados Unidos e Rússia, seguido ali depois da China. Reino Unido, apesar de não utilizar muito seu poder de veto, ela também não vai querer perder o seu poder de veto. E depois a gente tem a França, que usa menos também, mas não vai querer perder o poder de veto. Então, uma reforma na ONU é mais complicada de acontecer. Eu não estou falando que é impossível. Depende muito da proposta, mas alguma proposta que faça perder o poder de veto, ou mudar o sistema de poder de veto, é mais difícil de acontecer. Você pode ter reformas que tentem aumentar o número de países membros, ou o período de presidência, o mandato de países rotativos, né? Mas dos de poder de veto é mais difícil. Agora, vou falar do Netanyahu, porque enquanto isso, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele também fez um discurso ontem. O Han está querendo abrir a porta lá. Peraí. Ele fez um discurso ontem criticando qualquer atitude que peça um cessar-fogo, ou até mesmo as trocas de reféns, porque, segundo Netanyahu, um cessar-fogo seria impossível de acontecer, porque você daria vitória ao Hamas. E o Hamas tem pedido cessar-fogo, tá? Tem pedido negociação. E aí o Netanyahu, ontem, em discurso em Israel, ele comentou que o que está acontecendo é muito parecido com o 11 de setembro, que é o ataque às Torres Gêmeas pela Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, lá em 2001. E ele disse, assim como exemplo dos Estados Unidos, porque você teve pedido naquele tempo de cessar-fogo, quando os Estados Unidos passa a atacar o Afeganistão, que protegia, né, que você tinha base da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden protegido, inclusive,
escondido, exilado nas montanhas, nas longas montanhas, na cadeia de montanhas do Afeganistão. Até naquele período pediram cessar-fogo, os Estados Unidos não cessou, porque entendia do ponto de vista deles, tá, que cessar-fogo seria uma vitória para a Al-Qaeda. Ele diz a mesma coisa, que cessar-fogo seria uma vitória para o Hamas. Agora, outros pontos importantes. Ele até citou questão bíblica, entre outras coisas. Tá? Você tem visto, inclusive, manifestações ao longo do mundo inteiro pedindo cessar-fogo, e as manifestações não são só no mundo árabe, não são só no Brasil, como a gente tem visto. Existem manifestações na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. O primeiro-ministro do Canadá foi chamado de assassino esses dias por apoiar Israel. Então você tem manifestações no mundo inteiro e elas estão crescendo. Vocês estão percebendo que elas estão crescendo à medida que o número de mortos em Gaza cresce também, por aquela questão que a gente já falou aqui. Está sendo proporcional o ataque de Israel a Gaza em relação ao que o Hamas fez e faz, que ninguém está negando aqui? É muito importante, porque sempre vem gente aqui falando, está defendendo o Hamas. Os ataques que o Hamas fez e faz, tá? Estou relatando aqui, tá? Aí se você não entendeu, o problema é teu, tá? Não é meu, tá bom? Eu acho que é importante também jogar as claras aqui. Mas é importante destacar que dentro de Israel, tá? E acho que vale um vídeo específico sobre isso, sobre oposição ao sionismo em Israel. Existe? Existe, tá? A gente pode fazer um vídeo mais para frente sobre isso, tá? Relatando. Netanyahu, ele é acusado já há anos em Israel por crimes de corrupção, tá? Ele não é popular, mas você fala, se ele não é popular, como ele é o primeiro-ministro? Não é difícil de entender. Israel, você tem o presidente, atualmente é o Isaac Herzog, que tem uma política, talvez dentro de Israel um pouco diferente do que o Netanyahu. Só que em relação à questão da guerra, o Herzog ele tem palavras bem tristes, falando que a população da Palestina, todo mundo é Hamas, né? Tem que morrer, segundo o Herzog. Tá? Agora, o que acontece com o Netanyahu? O Netanyahu ele não está no primeiro mandato dele como primeiro-ministro. Ele já está cumprindo seu terceiro mandato, acho que até mais do que isso. Ele governou, atenção, é mais que isso mesmo, enquanto primeiro-ministro, de 1996 a 99 e de 2009 a 2021. Aí em 2021 ele foi reeleito para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Você deve estar se perguntando por que ele fica tanto tempo. Se ele não é popular, ele tem um nível de popularidade muito baixo em Israel, inclusive você tem manifestações em Israel pedindo a queda do Netanyahu. Por que ele consegue ficar no poder? Porque se trata de uma república parlamentarista. Não é o povo que elege Netanyahu, é o Congresso, são os congressistas que elegem, os parlamentaristas que elegem o Netanyahu. Dentro de uma república parlamentarista, o partido que mantém a maior parte, que é o Partido Conservador, lá o partido da extrema-direita, que mantém a maior parte das cadeiras, isso acontece na Inglaterra também, é um modelo parecido, só que na Inglaterra é uma monarquia, mas dentro do sistema do parlamento é muito próximo. Assim na Alemanha também, o partido que mantém a maior parte das cadeiras no parlamento escolhe o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de governo, que vai governar Israel. Tá bom? O chefe de Estado lá é o presidente, mas o chefe de governo, o chefe de Estado tem poderes mais reduzidos. Tá? Ele mais representa do que governa Israel. Então, dentro de Israel, você tem a escolha do parlamento. E na última eleição, se eu não me engano, 25% das cadeiras do parlamento eram do partido do Netanyahu, o que dá a ele, isso é muito, tá? Porque você tem vários outros partidos, e ter 25% é muita coisa, dá ao partido do Netanyahu o poder de escolha, então está lá o Netanyahu como primeiro-ministro. E ele é acusado, tá? Além das questões internacionais que pedem para ele entrar na questão do Tribunal Internacional, que aí já são outras questões por conta dos crimes de guerra, ele é investigado e acusado em Israel por crimes dentro de Israel, por política dentro de Israel de anos atrás. Eu vou explicar para vocês aqui por causa de fraudes, enquanto primeiro-ministro em outros mandatos. Então a gente tem, por exemplo, a fraude, são 3 pontos aqui que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou trazer para vocês. A fraude de quebra de confiança,
Ele é acusado de receber presentes de empresários em troca de favores, presentes que são, à primeira vista, são nada, mas são presentes caríssimos, como champanhes, vinhos, charutos, tudo de luxo, em troca de favores. São caros, vocês sabem que existem, né? Mas tem coisas mais pesadas ainda. Outro ponto de fraude de quebra de confiança. Isso tudo entre 2013 e 2015, tá? Ele é acusado de melhorar as bases de circulação de um dos jornais mais importantes de Israel, as bases de aumento da circulação, que é o Yediot Aharonot, eu não sei falar os nomes direito, em troca de cobertura positiva. Seguinte, a gente aumenta, vocês vão vender mais, vocês vão ter mais circulação, a gente facilita para vocês, em troca vocês não reclamam do governo, vocês não fazem oposição ao governo. Isso é um suborno. E aí você tem o terceiro, que é muito parecido, que entra na questão de suborno, fraude e quebra de confiança. Ele, como premier, e também já foi como ministro das comunicações, ele é acusado de promover regulação favorável ao acionista controlador, estou lendo aqui porque eu anotei, de uma gigante das telecomunicações de Israel, de promover ações favoráveis, tá? O governo, ações favoráveis a uma das gigantes, né, de redes de comunicação de Israel, que é o Bezek, que é chamada de Bezek. Né? O dono, o acionista, o proprietário é o Shaul Elovitch, em troca de cobertura positiva do seu governo. Então também a gente entra nessa questão de falar assim, democracia, né? Maravilha, Israel é uma bela de uma democracia, onde o governo, o poder executivo, que é feito pelo primeiro-ministro, o chefe de governo, compra uma oposição que teoricamente seria livre, tá bom? E ele quer se manter no cargo, porque fora do cargo ele fica suscetível à justiça de Israel. Então ele fica suscetível a receber o fardo da justiça de Israel e até mesmo ser preso por conta dessas acusações do Netanyahu que são comprovadas. Agora esse ano, entre 2022 e 2021, o parlamento, tem a maioria do Netanyahu, dos apoiadores de Netanyahu, aprovou uma lei para proteger ele. O que dizia essa lei? Essa lei diz que é uma lei da reforma judicial, uma reforma judicial em Israel, que ela impede que os juízes do Supremo Tribunal Federal, né, de Justiça, elas possam rever a legislação feita pelo Poder Executivo. Então é uma lei que fala assim, o Supremo Tribunal de Justiça de Israel não pode tocar nas leis feitas pelo Executivo. Se aumenta o poder do Executivo, porque elas não vão poder analisar ou estudar as leis feitas pelo Executivo, o que o Poder Executivo fez até agora. Porque o Poder Executivo, dentro da relação, não vou ficar entrando aqui em Montesquieu, fala que são independentes entre si, isso é fato, e harmônicas, mas é preciso que uma barre qualquer tipo de corrupção da outra ou atentado de uma outra. E não é o que acontece. Ele aprova uma lei no parlamento que diz que a justiça não pode analisar qualquer tipo de ação feita pelo Executivo. Ou seja, ela não pode julgar se houve corrupção desses casos que a gente falou ou não. Então, enquanto Netanyahu ele é primeiro-ministro, ele está protegido por uma lei que ele mesmo criou dentro do parlamento que tira a justiça de lado. Se ele deixa de ser primeiro-ministro, ele fica suscetível ao julgamento, que aí ele já não estaria mais no poder executivo, ele pode ser julgado. Então, uma das formas de ele ficar no poder também é para se proteger, até mesmo para não ser preso, isso é real, tá bom? E é isso. Enquanto isso, temos uma outra notícia também, que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil, o maior produtor de produtos orgânicos do Brasil, está enviando cerca de 2 toneladas para Gaza, vai ter o imbróglio de entrar em Gaza com tudo isso, mas está enviando como ajuda humanitária para Gaza também, tá bom? Mas aí a gente pode fazer um outro vídeo. Eu acho que vocês vão querer um vídeo falando sobre oposição em Israel. Existe oposição anti-sionista dentro do Estado de Israel? Deixa aí nos comentários se vocês querem. Vou ficando por aqui, ficou mais longo o vídeo, mas
Acho que deu para passar tudo direitinho para vocês. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui.